Você já se fez essa pergunta? Por que devemos jejuar? Bem, hoje eu vim falar para vocês aqui um pouco relacionado ao jejum e também entender por que devemos jejuar, como jejuar e quando jejuar. Por que devemos jejuar? Primeiro, porque o jejum é um sacrifício agradável a Deus por demonstrar a disposição de um crente a buscar a presença do Senhor. Segundo, porque o jejum fortalece a nossa fé, gerando também poder. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 14, mostra bem o exemplo disso, que tem casta de demônios que só serão expulsos por meio de jejum e oração. Então, ou seja, o jejum também ele faz gerar poder. Terceiro é porque o jejum quebra o poder da carne. Há muita gente por aí que entende de uma forma errada de como a pessoa jejuar. Ficam se perguntando como é a verdadeira forma de jejuar. Será se somente é ficar sem comer durante o dia todo? Eu estou aqui para falar e provar na Bíblia para você que não. Não é bem assim o jejum. Há 3 tipos de jejum que agora eu vou mostrar para você. O primeiro é o jejum normal. A abstinência do alimento sólido, podendo apenas beber água. Lá em Mateus capítulo 4, que Jesus ele fez o jejum de 40 dias. E esse jejum foi a abstinência de alimentos sólidos. A Bíblia ela não fala em nenhum momento que Jesus deixou de beber a água. Segundo, também tem um jejum que você faz a abstinência total. Esse jejum se chama o jejum completo. Você não come e nem bebe. Terceiro, o jejum parcial. O jejum parcial, ele requer que você tire aquilo que é mais prazeroso da sua vida. Um exemplo é, você gosta de assistir muito televisão, então você vai fazer um jejum, vamos supondo que de 1 mês, sem assistir televisão. Ou se você é muito viciado no celular, você pode fazer um jejum de celular num determinado tempo. Um exemplo, você faz sem olhar seu celular durante 15 dias, sem assistir televisão durante 15 dias. Isso conforme o que Deus tocar no seu coração. Não vá fazer um tipo de jejum que você não consiga cumprir. Um exemplo que nós vamos ver disso é lá em Daniel, capítulo 10, versículo 3. Abra lá. Sem nada que me fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. O jejum de Daniel é conhecido por ele passar 21 dias comendo só apenas verdura. Ele disse aqui que nada que fosse saboroso ele ingeriu, e nem carne. Ou seja, ele fez um sacrifício de tirar aquilo que fosse mais prazeroso dele e oferecer isso como uma oferta agradável ao Senhor. Então, vemos aqui que podemos sim fazer esse tipo de jejum, que podemos tirar um prazer nosso e oferecer como um jejum a Deus, como uma oferta, um sacrifício agradável ao Senhor. Quando devemos jejuar? Primeiro, para solucionar graves problemas nacionais, para solucionar problemas familiares e individuais, quando também nós estamos diante de um obstáculo espiritual, antes de iniciar um grande ministério, antes de tomar grandes decisões no caráter espiritual, quando queremos a cura de um enfermo, para também obter sabedoria divina, assim como o próprio Daniel fez, em períodos de grande aflição, para também disciplinar o corpo, tornando-se um instrumento útil ao Senhor. Também pela libertação dos nossos pecados, tais como vícios, a prostituição, etc. e etc. Também pela causa de Cristo, pelos obreiros, pelo seu ministério, pela igreja, entre outras coisas. Mas você também deve ter cuidado em algo. Determine previamente o tempo e a duração do jejum. Logo de início, não devemos fazer um jejum de abstinência total. Se a gente tem um problema de estômago, gastrite, e queremos fazer isso logo, vamos supor que de um dia inteirinho de jejum. Não faça isso. Comece do pouquinho em pouquinho e vá aumentando gradativamente. Um exemplo mesmo sou eu. Quando foi meu jejum de televisão, eu faço durante 2 semanas, ou seja, 15 dias. Agora, o meu maior jejum que eu já fiz foi de ficar sem as redes sociais, sem o celular durante 3 meses. Isso porque eu já adquiri um costume e também eu fui aumentando de pouquinho a pouquinho. Comece o jejum se abstendo de alimentos sólidos, só tomando água, que é normalmente o que eu faço. Como eu lhe disse, não vá fazendo um jejum com tudo, um jejum que você não dá conta de fazer. Comece de pouco a pouco, que daqui com o tempo você vai se escalando a fazer uma coisa maior, um sacrifício maior. Olha, uma coisa eu também lhe falo. Planeje passar o seu tempo de jejum orando e meditando na palavra de Deus. Simplesmente deixar de comer por si só não tem valor algum, se não for acompanhado por um exercícios espirituais na mesma proporção. Peça perdão com sinceridade por seus pecados e creia que o sangue de Jesus já te purificou de toda injustiça. Ore incessantemente fazendo pedidos específicos. Faça uma lista se preferir, é bem melhor. E tome cuidado com a hipocrisia. O nosso jejum não pode parecer diante dos homens que somos pessoas espirituais. Muito pelo contrário, o jejum
é uma questão particular ao que jejua e ao Senhor. Determine o objetivo do jejum também antes de começar, tá bom? Agora preste atenção numa coisa. Satanás ele vai lhe atacar com tentações diversas. Durante o jejum alimentar, você vai sentir um forte desejo, uma forte apetite de comer. Isso é uma armação maligna. Então resista ao diabo, repreenda ele no nome de Jesus e dê continuidade ao seu jejum. Não vá quebrar o seu jejum, hein? Porque, gente, um jejum também é um voto com Deus, é um tipo de voto com Deus. E vemos o exemplo de Ananias e Safira, que prometeu a fazer um voto para Deus e não cumpriu. Mas calma, a Bíblia também ela fala algo relacionado a isso. Se você fez um jejum, um exemplo de abstinência de alimento, e por acaso esqueceu e comeu, peça perdão a Deus com sinceridade, sem hipocrisia, e continue o seu jejum até terminá-lo onde você determinou aonde ia parar. Quando você finalizar o jejum e for comer o alimento, faça uma oração antes de ingerir aquele alimento. E uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês logo na hora que eu gravei o vídeo. Quando vocês forem fazer um jejum longo, um exemplo, passar um dia sem adquirir o alimento sólido e finalizar, não vá logo comendo comidas sólidas pesadas. Um exemplo, comer logo uma feijoada, porque correrá risco de você passar mal até mesmo morrer. Então comece a comer devagar, comece a comer um líquidozinho, um café, um pão, e assim vai gradativamente. Se você gostou desse vídeo, compartilha para os seus amigos, me siga nas redes sociais, e é isso. Tchau, tchau, paz do Senhor para todos.